Olá a todos que nos acompanham. Nós estamos iniciando, um sonho em nossa diocese, criando essa cultura vocacional com o nosso primeiro podcast vocacional diocesano, que é o Pode Chamar. Jesus que faz o convite e nós podemos exclamar e falar para o Senhor: pode chamar, porque nós estamos à disposição. Eu sou o Padre Vitor Chaves e essa é a... Sou a Maria Vitória, sou membro consagrada de vida de uma comunidade de vida da nossa diocese, a comunidade Teófra, e as expectativas estão altas, Padre, para o nosso podcast. Hoje nós temos convidados de honra para estar conosco e com o intuito, de fato, de nos ajudar neste caminho a descobrir a nossa vocação. Nós estamos com um pouco mais de 1 ano e meio, quase 1 ano e meio de criação da Diocese de Araguaína. Então, todos esses setores estão sendo criados e a Pastoral Vocacional se alegra muito, porque hoje nós vamos ter a alegria de iniciar essa cultura vocacional, com esse podcast vocacional, entrevistando o nosso bispo e também o Padre Lucas, que é promotor vocacional, vice-reitor do Seminário Maior. Então, é um sonho, um marco, e com a juventude, porque nós temos plateia hoje. Cadê a plateia? Deixa eu escutar. Jovens que querem mesmo saber qual é a vocação e o chamado de Deus na sua vida. Alguns já têm o privilégio de ter a certeza do que querem, mas outros estão aqui pensando, vendo o que Deus pede, e essa abertura, esse espaço é muito importante. Por isso, sem muita delonga, eu queria chamar para o primeiro podcast o nosso bispo Dom Giovanni, bispo diocesano de Araguaína. Seja bem-vindo, Dom Giovanni. Convidado especial inaugurando o nosso podcast. Deus abençoe, benção. Quase abençoando o bispo, gente. Quero chamar o Padre Lucas, padre aqui da nossa diocese. Podem sentar, Dom Giovanni, Padre Lucas. Como nós estamos iniciando, então é algo novo para nós, mas Dom Giovanni e Padre Lucas, foi um desafio fazer essa jornada, mas graças a Deus os nossos jovens responderam. E nós vamos começar com esse podcast para criar na nossa diocese essa cultura vocacional. Então, primeiro eu queria dizer a minha alegria e também de receber o senhor, nosso bispo, nosso pastor, o Padre Lucas também, que mais cedo palestrou conosco aqui na jornada vocacional. Queria perguntar para o senhor, como foi quando o senhor chegou, o que o senhor achou quando viu essa juventude, para iniciar bem aqui a nossa conversa da tarde. Então, boa tarde, Padre Vitor, boa tarde, juventude. Eu me senti mais jovem, viu? No meio de tantos jovens, adolescentes, as comunidades religiosas aqui presentes, as pastorais, movimentos. É um momento que expressa a identidade da nossa igreja. A nossa igreja é jovem. E também, como diocese de Araguaína, nós somos jovens. Temos pouco mais de 1 ano de existência. Então, participar, realizar essa primeira jornada diocesana, com esses rostos jovens, alegres, animados, festivos, nos dá muita esperança. Fico muito feliz de poder estar aqui e surpreso pela quantidade de gente. Sim, responderam bem, viu? Nossos jovens, graças a Deus, vieram com um ânimo muito grande. E, com certeza, eles são os protagonistas, Nós fazemos esse espaço para os jovens e também aos que estão nos assistindo nesse podcast. Padre Lucas, dá uma palavrinha para a gente também, como foi a sua impressão quando chegou aqui na jornada e da importância de criar essa cultura do podcast. Uma alegria estar aqui com vocês, vindo de Palmas. Como o bispo disse, surpreendente o número de jovens que veio participar da nossa primeira jornada vocacional da Diocese de Araguaína. E utilizando esse método hoje em alta na comunicação, se tratando sobretudo para os jovens, fomentar também essa cultura vocacional através das nossas redes sociais. Então, a alegria estar aqui com vocês, muito contente por ver essa juventude alegre, animada, procurando também discernir sobre a sua vocação. De fato, as nossas expectativas foram superadas na nossa primeira jornada diocesana, E, de fato, nós temos uma sede muito grande para saber o chamado de Deus na nossa vida. Como o Senhor bem disse hoje para nós, o chamado de Samuel também ecoa em nossos corações. E como é importante para nós, dentro da nossa sociedade, da nossa diocese tão jovem, mas que já tem conquistado o nosso coração, e principalmente esse desejo assíduo
de ser de Deus, de estarmos dispostos a viver, né? O podcast, ele traz também para nós essa ideia de duvidar, questionar, mas receber perguntas, ver na vida do outro, como vocês aqui que são os nossos convidados, a resposta de Deus, e ele responde muito rápido a nós. Um dos dramas, já entrando no tema, do vocacionado é descobrir qual é a vocação, né? E muitos jovens aqui hoje têm esse questionamento: será qual é a minha vocação? Será que eu devo mesmo a vida matrimonial, ser sacerdote ou religiosa? Mas eu vou chamar vocês para essa conversa. Dom Giovanni, se eu voltar um pouco lá no seu discernimento, na sua juventude, né? Como foi esse discernir, se foi difícil, quais as dificuldades, mas também aquilo que foi bonito, que foi lhe prendendo, lhe trazendo para esse caminho que lhe trouxe até aqui hoje como nosso bispo. Todos nós queremos saber, hein, Dom Giovanni? Curiosidade geral. E essa pergunta já vale para o Padre Lucas também, viu? O senhor é jovem, né? Olha, eu penso que é muito importante o testemunho de fé religioso dos nossos pais. E certamente a minha vocação ou o meu interesse pela igreja, ele despertou no interior da minha família, de modo especial da minha mãe, que todo mês saíamos da fazenda para irmos ao povoado, onde tinha a missa. Era uma missa por mês lá? Uma missa por mês, e saíamos da fazenda, da zona rural, e como naquele tempo calçado não era assim uma coisa tão comum entre nós, então a gente vinha da roça, fazia os 6 ou 8 quilômetros a pé e sem os sapatos, para não sujar os sapatos de poeira, para chegar lá na igreja, na missa, com os sapatinhos bem limpinhos, né? bem bonitinhos. E quando eu comecei a estudar, aí já no povoado, a professora me convidava para fazer leitura na missa. Então eu comecei a criar gosto pela questão da igreja, também a partir daí, porque nas missas o padre eram freis franciscanos, a paróquia onde eu participava. E então a professora, que era responsável pela liturgia, nos colocava para fazer leitura, e também a gente tinha as amigas, as meninas brincavam de bonecas, os meninos com os carrinhos, a gente brincava também, ensaiava de batizar bonecas, coisas assim, desse tipo. E aí a gente foi despertando o interesse. E depois, através de um diálogo com o frei da paróquia, ele fez esse convite. Me fez o convite para ser padre. E aí comecei a pensar nesta possibilidade. Só que era para ser frei, eu terminei ficando padre. Depois o Padre Lucas explica a diferença entre frei e padre. Para nós. E ainda tem gente que põe dificuldade para ir na missa hoje, Dom Giovanni, com 5 missas numa comunidade, não tem mais que andar 8 quilômetros a pé descalço, viu, jovem? Hoje está muito fácil, não deixe de participar da Santa Missa, né, da comunidade, porque é na comunidade, e o padre falou isso, o bispo também já fala muito isso, que não existe vocação fora de uma comunidade, não existe chamados sozinho, Deus chama, mas Ele chama também para a vida comum. Mas, Padre Lucas, o senhor que é um padre jovem também, viveu esse drama do discernimento vocacional. Não sei se pode chamar de drama vocacional, mas conta para nós um pouquinho. A minha retrospectiva é mais recente, né? Já tinha missa todo domingo, já tinha missa. Não andou descalço, não. Semana não precisava andar descalço. Calçado na mão. Não andava sem sapato, a igreja era perto de casa, né? Então, ainda que existiu alguns eventos pontuais, assim, de forma um pouco sobrenatural, espiritual, como faz parte também de todo chamado vocacional, receber, de fato,
essa confirmação divina da vocação, no retiro, no encontro. Comigo aconteceu algumas vezes nos encontros da Renovação Carismática Católica, por exemplo. Só que foi no cotidiano mesmo da vida da comunidade, como o Dom Giovanni também já contou o testemunho dele. Minha primeira experiência de fé de igreja se deu através da minha avó, na Legião de Maria. E depois, aos 12 anos, como coroinha, ajudando o padre nas celebrações. Tudo isso foi servindo de motivação. E, de algum modo, o contato com a dimensão celebrativa, a liturgia, o sacerdote, de algum modo também me inspirou e me ajudou a me identificar com aquela realidade. E, com o passar do tempo, o amadurecimento, o encaminhamento para a pastoral vocacional diocesana. Comecei o processo de discernimento vocacional aos 12 anos até os 16, durante 4 anos, sendo acompanhado pelo pároco, acompanhado pelo serviço de animação vocacional da diocese, até que ingressei no seminário propedêutico aos 16 anos. Então foi um período de muito amadurecimento, um período de aprofundamento da dimensão vocacional, de confirmação do chamado de Deus. Eu lembro que antes dos 12 anos eu queria ser médico, desde quando eu tinha ciência das coisas, lá 4, 5 anos. Você é um médico de almas, então, né? E com o nome de Lucas, né? O nome de Lucas. Então, aos 12 anos veio meio que essa reviravolta. Então, comecei a pensar em outra perspectiva vocacional, tendo em vista o sacerdócio. Eu acho que faz parte da maioria dos vocacionados essas brincadeiras, né? De missa, de batizado. No meu caso, eu nunca queria ser o padre, né? Mas já brincou de rezar missa alguma vez? Também já, com biscoito, todas essas coisas, né? Mas eu nunca queria ser o padre, né? Fez procissão com santo, com também. Boneca? Batizou Tudo isso. Alguém será que já brincou de missa também? Olha, tem uns ali que já rezaram. Vai ver se é um disso de vocação, viu? Olha a dica para você já discernir aí esse caminho, hein? Mas uma das coisas, para discernir, sem falar de critérios de discernimento vocacional, eu acredito que olhando um pouco a nossa vida desde o início e vendo ali sinais do chamado de Deus, porque às vezes nós pensamos assim, Deus me chamou hoje, pronto. Mas nós sabemos que lá pelo profeta Jeremias, antes que te formasse. Então, num processo autêntico de discernimento, você pode olhar para a sua vida e perceber que também no passado, na infância, na juventude, há sinais pontuais ali do chamado de Deus. Eu acho que isso é muito presente. E o importante, assim, da gente pensar nessa perspectiva também, de olhar toda a nossa vida, toda a nossa história para discernir a vocação, é da gente não cair num critério de, tipo assim, houve um dia, uma hora, uma data específica, né? Como nós escutamos aqui do Padre Lucas e do Dom Giovanni, não houve apenas um dia específico, mas foi uma vida inteira escutando esse chamado de Deus, né? E deixando-se convencer dia após dia de que, de fato, era isso que o Senhor chamava a viver, chamava a ser. E o Dom Giovanni tem uma história bacana, né? Era os franciscanos, aí já ficou só o padre mesmo, né? Não caminhou para ser frei, para entrar de fato na congregação. Então, é importante a gente também trazer isso para os nossos jovens, né? De que não é somente um momento específico. E é interessante porque o discernimento vocacional, ele vai fazendo. Você tem, digamos, um momento pontual que você, digamos, depois de um percurso, momento, você decide, vou para o seminário, vou para o convento. Isso não significa que você, digamos, está 100% discernido, 100% resolvido para ser padre ou para ser religiosa. O processo de convivência com outros colegas, no seminário, na comunidade religiosa, a convivência com os padres, a convivência com as religiosas que estão ali responsáveis pela formação, vai ajudando você a fazer esse discernimento, ao ponto de dizer, olha, vou para frente ou volto para casa, vou cuidar da minha vocação, ou discernir que a minha vocação não é a vida sacerdotal, não é a vida religiosa. Então, a decisão de ir para o seminário ou de ir para o convento não significa que você já tem, digamos, 100% de clareza de que realmente vai ser padre
ou vai ser religiosa. No percurso, né, na convivência com outros colegas, com os formadores, a gente vai amadurecendo e discernindo a opção que a gente vai fazer. Eu, por exemplo, quando entrei no seminário, nós éramos 160. Uau, muitos. Hoje tem pouco, viu, bispo? É bem diferente. Que eu saiba, desses 160, não sei, talvez uns 20, se tornaram padres. Na minha primeira turma nós éramos 10, só eu fui ordenado. Na segunda, lá no maior, éramos 12, 2 foram ordenados. Mas, padre, eu vi que o senhor estava quase botando o microfone ali na... É a mesma percepção aquilo que o Dom Giovanni falava. No seminário, como formador, nós percebemos, acompanhando esse processo de discernimento vocacional, alguns seminaristas já chegam com essa clareza. Não, eu quero ser padre, já passou por um processo de amadurecimento vocacional, de tal forma que já está mais claro para ele. Mas tem outros que chegam, não, eu vou para o seminário para saber se realmente é a minha vocação. E tem aqueles que vão sabendo que também não é a vocação, né? Então tem as diversas realidades. No meu tempo, de seminário menor, desses 160, muitos foram para o seminário porque a mãe não aguentava ele em casa, né? Mandou para lá. Outros foram para o seminário porque lá jogava bola todo dia. Porque então, tem piscina, tinha piscina no seminário, essas coisas. Mas esse grau de dificuldade e ao mesmo tempo esse grau de clareza é muito bom. Tem uma frase que eu gosto dela demais, que é a obscuridade do destino contrasta com a clareza daquilo que se deve abandonar. Naqueles casos vocacionais que a pessoa já tem certeza do que quer. Eu lembro quando eu fui para o seminário, eu tinha muita clareza do que eu queria, do que Deus me chamava e do que a igreja precisava. Porque quando eu decidi ser padre, um dos critérios de discernimento foi a igreja estava precisando de padres. A igreja estava com poucos padres, eu falei, eu posso doar a minha vida também para a igreja. E eu senti esse chamado. Então eu tinha vontade, quase 100% de certeza, hoje já está concluído, como o senhor disse, é um processo que a gente vai conseguindo, mas eu tinha muito medo. E tinha medo de não conseguir corresponder por ser muito jovem, sair de casa com 15 anos, 16 anos, para o seminário, então... Mas é aquele negócio, eu tinha medo, mas o medo não me tinha, né? A gente pode ter medo, pode ter dúvidas, só que a dúvida não pode nos ter, o medo não deve nos ter. Nós temos que ter essas questões, mas não ser dele. Ele é nosso, mas nós não somos do medo, não somos da dúvida. É ele que somos nós. Então nós podemos ali controlar com oração, com condução, com orientação espiritual corretamente. Eu acho muito legal a frase do Papa São João Paulo II, que diz que o chamado de Deus ele é único e irrepetível. Então, se para algumas pessoas essa clareza vocacional vem muito cedo, para outras talvez chegue um pouco mais tarde. É o caso das vocações adultas. Na própria Sagrada Escritura a gente vê isso. Samuel foi jovem, os apóstolos, Pedro, Paulo e tantos outros já na fase adulta, depois de uma vida. Abraão já no final da vida. Então, o chamado de Deus e essa clareza, a tomada de consciência, ela vem no tempo certo, no tempo de Deus. Para algumas pessoas antes, para outras pessoas isso chega depois. Dando também essa característica de que o chamado é único. Então, ele não se repete. Não quer dizer que porque, talvez eu, Padre Vitor, muitos padres jovens, né, da nossa diocese, entraram muito cedo no seminário, outros já entraram depois. Então, nunca é tarde para dizer sim e para tomar consciência desse chamado de Deus. Mas, Dom Giovanni, a gente quando fala sobre o sacerdócio, tem que dar um sim para Deus e aí você é ordenado. No caso do senhor que é bispo, teve que dar 2 sims para a igreja. Como foi também o processo de eleição, de escrutínio? Muita gente tem dúvida de como que é o processo de escolha de um bispo, mas também quando chega aquela ligação, aquela carta, não sei como é que foi no seu caso, né, o que passa, porque também você é chamado, é um segundo chamado. Não sei se todo mundo tem dúvida disso. Alguém tem dúvida sobre isso, gente? Sim, então fala um pouco para nós então, desse segundo chamado e desse método de como que a igreja escolhe um bispo. Eu brinco que para ser bispo tem que ter QI. Sabe o que é QI? Hã? QI. Quem indica? Tem QI. Você tem que
quer dizer, os bispos do regional, né, diante de uma diocese que ficou sem bispo, porque o bispo foi transferido, o bispo ficou emérito, completou 75 anos, ou o bispo morreu, aí então aquela diocese ela fica vacante. Aí os bispos daquela regional, no caso aqui, por exemplo, nós estamos no Regional Norte 3. Então, os bispos do Regional Norte 3, diante de uma diocese vacante, vazia, sem bispo, eles indicam candidatos, padres, e aí então, por conta do... Aí entra a história do QI, quem indica, né? Então, eles indicam os candidatos, ou indicam, digamos, um bispo que já é bispo numa diocese, para que ele seja transferido para aquela diocese. Se é um padre, então começa todo um processo de investigação, uma pesquisa, né, sobre aquele candidato. Os padres, bispos daquela região recebem um questionário sobre aquele candidato, eles respondem, a Anunciatura Apostólica em Brasília faz uma triagem destas respostas e encaminham para Roma os 3 candidatos que eles escolheram. Então, uma lista tríplice é enviada para Roma, para o dicastério dos bispos, e aí, junto com o Papa, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, faz um discernimento e escolhe o candidato para aquela diocese. Escolhido, o candidato é consultado se ele aceita a nomeação. Se ele aceitar, passado um tempo, marcado uma data, então é publicado o nome dele como eleito para aquela determinada diocese. Mas muitos padres, bispo, não tem medo, diz que não quer, não gosta. Mas como foi quando o senhor recebeu, né, esse comunicado que a igreja escolheu o senhor para ser bispo? E daqui de Tocantinópolis, o senhor que é lá do Sudeste, e daqui de Centro-Oeste, né? Centro-Oeste. Centro-Oeste, estou quase errando aqui a sua região. Então, o pessoal comentava, né? Padres, leigos comentavam por conta da minha presença na diocese, muito conhecido. Também em nível do Mato Grosso eu fui coordenador dos presbíteros. Então havia muita conversa, sabe, em torno dessa questão. Mas quando a Anunciatura Apostólica me disse que me convidou para ir a Brasília, eu fiquei assim suspeitando do que poderia ser. Como eu era representante dos presbíteros no Mato Grosso, eu falei, pode ser que de repente a Anunciatura Apostólica quer alguma informação sobre algum padre, alguma questão aqui dos presbíteros do Mato Grosso. Então eu fui, cheguei em Cuiabá, vestido de roupa mais ou menos como eu estou aqui agora, e aí meu formador no seminário olhou para mim, deu uma risada, certamente ele sabia, digamos, da história, né? E diz, olha, você vai à Anunciatura desse jeito, assim. Pronto, resultado, eu tive que ir atrás de roupa de clégima, né? Roupa clerical, tive que ir atrás de paletó, eu usava calça jeans, e aí então tive que arrumar um monte de coisas em Cuiabá para poder chegar lá, paletó, na Anunciatura, chegar assim bem alinhado. Aí um almoço que durou umas 2 horas, né? Vocês imaginem então a tensão que foi isso. Mas eu fui com o pensamento assim, depois quando o núncio apostólico
informou que o Papa tinha me indicado como bispo de Tocantinópolis, eu pensei o seguinte: até aqui eu sempre disse sim a Deus, sempre disse sim à igreja. Por que agora eu vou dizer não? E aí então eu confirmei a escolha que o Papa Bento XVI tinha feito. Muito bom. E, Padre Lucas, o senhor viu, né? Caso o senhor seja escolhido, tem que ir, viu, Padre Lucas? Ele tem os 2 QI, viu? Tem 2 QI, tem que ir. Mas, Padre Lucas, nós sabemos que o sacramento da ordem ele é mas tem 3 graus. Né? Muita gente também tem confusão em relação a isso. O senhor poderia falar um pouco para nós, para o pessoal que nos acompanha, os jovens, que tem dúvidas sobre o sacramento da ordem, quais esses graus, a diferença entre eles e a unidade? O sacramento da ordem está dividido em 3 graus: o episcopado, bispo, está aqui presente, o presbiterado, os presbíteros, os padres, e o diaconato. Temos aqui também diácono transitório. O bispo e o padre, o presbítero, participam do sacerdócio de Cristo, são sacerdotes. Quando nós falamos na igreja de sacerdócio, ou nos referimos a alguém dizendo que tal pessoa é sacerdote, é o padre ou o bispo. Normalmente aqueles que presidem a Eucaristia e têm a faculdade de absorver os pecados no sacramento da confissão. São os 2 aspectos essenciais do ministério sacerdotal. E também temos o diaconato, que não está ligado ao sacerdócio, mas é um ministério do serviço da palavra, do altar, da caridade, ainda que não exerça uma função sacerdotal no sentido do ministério sacerdotal, mas também exerce esse serviço. O bispo é o que tem, como dizem os documentos da igreja, a plenitude do sacramento da ordem. E aquele único habilitado a ordenar também os outros que participam nos graus inferiores do sacramento da ordem. É aquele que é o sucessor dos apóstolos, que estando à frente de uma diocese, governa uma porção do povo de Deus, no nosso caso, Dom Giovanni, na nossa diocese de Araguaína. Os presbíteros são os primeiros colaboradores do bispo, sobretudo os presbíteros diocesanos, mas também os religiosos presbíteros que estão a serviço de uma congregação, um instituto, uma ordem, mas presente também naquela diocese. Então, são os primeiros colaboradores e auxiliando também os presbíteros e o bispo, nós temos os diáconos. Diante de tudo isso, nós formamos uma teologia do ministério ordenado, mas também da própria igreja particular, da diocese, com o seu bispo, com o presbitério, com os diáconos e depois todo o povo de Deus que também participa da função sacerdotal de Cristo pelo batismo, junto com os religiosos, as religiosas, a vida consagrada como um todo, em torno dos seus pastores, formando a Igreja de Cristo, presente visivelmente, na sua totalidade, num território específico chamado de diocese. Olha, eu acho que nós conseguimos tirar de tudo aquilo que vocês já falaram e que a gente ainda vai comentar aqui, que a vocação ela não se faz sozinha. Isso é um fato, né? É sempre pela experiência de estar convivendo com outras pessoas, de entender que a igreja necessitava da doação, de ver nas figuras dos pais, dos avós, que de fato nos inspiram e nos inspiravam a viver com Cristo, né, durante a nossa vida. Mas eu queria fazer uma pergunta específica para vocês. Muitos falam sobre a vocação e como discernir, como vivê-la. Mas muitas vezes nós não escutamos tantas vezes assim a experiência de ser feliz vivendo essa vocação. Em qual sentido? De dizer nos detalhes da vida, olha, eu não me imagino de uma forma diferente, né? Porque de fato a vocação acertada é a vida feliz, né? E eu queria saber de vocês dois, quando vocês conseguiram perceber que, poxa, a minha vocação realmente foi acertada, porque eu não me imagino em outra vida, de outra forma. O Padre Vitor também pode se estender a ele também essa pergunta. Primeiro o bispo, né? Eu faço questão que o padre responda essa pergunta primeiro. Então é com o senhor, viu, Padre Lucas? Como um dos critérios do discernimento vocacional
é realmente você se identificar num aspecto muito feliz da vocação do ministério. Quando você percebe algum padre, uma religiosa, um casal desanimado na vocação, claro que sempre há dificuldades em cada vocação, mas quando há um desânimo, um descontentamento, pode ser também que aquela realidade vocacional não é a sua. Então, eu sou muito feliz sendo padre, né? Então, não imaginaria uma outra vocação exercendo uma outra missão. E o interessante é que mesmo dentro do ministério ordenado, mesmo no grau do presbiterato, nas funções que nós exercemos como padre, existem coisas muito específicas também que nós nos identificamos e que de algum modo dá um maior sentido para aquela totalidade do ministério. A maioria dos padres, por exemplo, não quer ir para o seminário, né? O Giovanni foi formador, encontra dificuldade para mandar padre para ser formador do seminário. De fato, a maioria dos padres quer a paróquia, né? Mas eu sou muito feliz como padre e no seminário, né? Sendo o formador dos futuros sacerdotes da nossa diocese, do nosso regional. Eu tenho mais de 30 anos de padre e 15 de bispo. Talvez no início do meu ministério presbiteral de padre, eu tenha tido mais dificuldades. E talvez, se surgisse alguma coisa nova, naquele momento, de repente, a gente poderia ter deixado o ministério para trás. Mas uma das coisas assim que me ajudou e que me ajuda a ser presbítero e a ser bispo são exatamente as pessoas, a convivência com as pessoas, a experiência nas comunidades, de você chegar numa comunidade do interior, né? Eu trabalhei tempos no interior do Mato Grosso, no Pantanal, no sertão, e você chegar naquela comunidade e encontrar o povo nessa expectativa da chegada do padre, e a alegria de poder encontrar o padre para a celebração, para os sacramentos. Então, esta alegria, esta acolhida do povo me ajudou a amadurecer e fortalecer o meu ministério. Então, o carinho, a acolhida, o abraço das comunidades, do povo, nos ajuda a sermos padres e a ser feliz naquilo que nós estamos exercendo. De forma que às vezes a gente nem se cansa muito, ou cansa, mas não demonstra que cansa. Cansa, mas não desanima. Não desanima, é isso. É porque quando você não vive aquele sentido, porque a vocação está muito ligada ao ser da pessoa. Enquanto a profissão, você pode ter uma, duas, ou quantas profissões quiser e mudar de profissão, se não gostou, mas a vocação é algo do ser, onde você realiza ali na profundidade. É tanto que o ministério ordenado sacerdotal é um sacramento que imprime caráter. É um dos sacramentos que imprime caráter, então é na alma mesmo. E eu também sou muito feliz sendo padre. Eu costumo dizer que eu sou um jovem padre e um padre jovem. Eu estou quase perdendo já esse título, viu? Os anos estão passando. Está ficando velho. Ficando velho. Mas não tão velho assim. Ainda sou bem jovem. Estou no nível que eu consigo acessar os jovens ainda e os adultos. Mas eu sou muito feliz sendo padre. Muita gente pergunta, mas é tão solitário às vezes ser padre, porque o padre termina de rezar a missa, na maioria das vezes, tranca ali a igreja, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, o povo vai para suas casas e o padre está sozinho lá. Às vezes tem um cachorro, às vezes não tem, outro irmão sacerdote está sozinho. E eu falo muito que existe uma diferença entre solidão e solitude. Porque o padre ele é sozinho, mas não é solitário. Quando vive um nível da solidão, geralmente o padre sofre, muitos padres entram em depressão, ansiedade, mas existe essa diferença. E eu costumo falar que solidão é a dor de estar sozinho, mas solitude é a glória de estar sozinho.
né? Encontrar sentido naquilo que faz e saber que mesmo que as pessoas vão para suas casas, ele tem aquela família, né? A comunidade, a paróquia inteira, as famílias são a família do padre diocesano, mas também tem um caso do padre religioso que vive em comunidade, que também tem ali os seus irmãos que participam da mesmo carisma e seguem. Mas eu quero saber se tem algum jovem aqui que gostaria de fazer alguma pergunta. Tem alguém que gostaria de vir fazer uma pergunta? Já se inscreve aqui, tem um. Tem mais alguém? Já pode receber uma pergunta? Já podemos receber então? Cael, você que está na administração aqui das câmeras, vê aqui à frente, eu vou lhe entregar aqui o microfone, você vai dizer seu nome, seja muito bem-vindo e faça a sua pergunta. Sim, senhor. Boa tarde, meu nome é Gabriel. A minha primeira pergunta vai para o Dom Giovanni. Dom Giovanni, no seu tempo de seminário, teve alguma coisa que o senhor assustou no seminário assim, que te levou a pensar assim, mas isso aqui realmente serve para mim ser padre? Um momento ali da sua vida ali, seja no trabalho, alguma coisa que te assustou, que deixou você querer sair do seminário? Teve algum momento assim? Não, a única coisa que eu estranhei no seminário está ligada ao estômago. Eu tomava café todo dia. Eu passei uma semana com dor de cabeça, porque no seminário não servia café, era só chá e leite. Mas depois eu acostumei e não vi, digamos, nisso nenhum empecilho para a minha continuidade, né? Outra coisa, ainda ligada ao estômago, era comida. Eu estava acostumado com a comidinha da minha mãe, né? 3 pessoas em casa, então aquela comidinha que era feita todo dia, caprichada e tal. E de repente eu tive que dividir a panela com 160. Então, você imagina, então, fazer comida todo dia para 160 pessoas. E depois, na minha casa, a coisa era à vontade. No seminário era tudo medidinho, tudo na hora certa. Outra coisa que me fez também pensar, mas não desistir, foi perceber que no meio daqueles 160, a gente foi percebendo que alguns estavam lá no seminário não para ser padre. Estava lá no seminário porque a mãe não aguentava mais ele em casa, ou porque também queria fugir de casa, tinha futebol todo dia, né? Eu comentei com ele que no seminário, em Cuiabá, meu seminário menor foi em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, depois do almoço, era o futebol. Então, meio-dia, 40 graus, quem não jogava futebol deveria fazer algum tipo de esporte. Então, correr, né, jogar ping-pong, alguma coisa. Ninguém podia ficar sentado, parado, tinha que movimentar. Eu comentei com ele que quando eu cheguei ao seminário, eu acho que a grande maioria de vocês não tinham nascido. Sabe quando eu entrei no seminário? Acho que nem eles aqui tinham nascido. Talvez a geração que está mais lá no fundo, da pastoral familiar, talvez tenha nascido as irmãs, né? Eu fui para o seminário em 1979. Quem nasceu depois de 79 aí? Levante a mão. Olha aí, a grande maioria nasceu depois. Então, quando eu fui ao seminário, eu pesava mais ou menos uns 80 quilos.
Quando eu voltei no primeiro semestre, eu pesava 65 quilos. Em 6 meses eu emagreci 15 quilos. E aí está muito ligado a essa questão do esporte, ligado também à questão da alimentação. Mas nenhuma dessas dificuldades me fez desistir da caminhada. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. Tem mais alguém? Se tiver, já fica aí. Tem mais alguém? Algum jovem que gostaria de fazer uma pergunta? Se tiver, se inscreve aqui, levanta a mão, pode vir aqui à frente. É importante a gente também comentar sobre isso que o senhor trouxe, que existem dificuldades no meio do caminho. Lógico que vão ter, né? Nós não estamos vivendo num mar de rosas, né? A vocação é com pessoas, e isso depende da gente, dá trabalho, precisa ser sustentado, alimentado, cuidado, né? Principalmente aqueles que vivem rodeados ali, como no seminário, nas congregações, né? E esses momentos de dificuldade, eles vão existir. Não é que nós escutamos um chamado de Deus e por isso não haverá nenhum empecilho, nada que possa nos atrasar na nossa vocação e a cumprir essa vocação. Sim, isso vai acontecer, mas nós temos que ter a certeza, né? Olhar para onde nós queremos chegar e continuar a caminhar, né? Suportando ali, por amor a Jesus, tudo aquilo que nos vier, né? Das mãos de Deus também, né? Porque se Ele também nos dá os bens, por que não os males? Para nos fazer fortes, para nos ajudar também mais à frente a suportar outras situações. E antes das perguntas virem, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se houve um dia que aconteceu uma situação muito complexa na vida de vocês, que vocês pensaram seriamente se de fato era o momento, não a vocação, mas o momento daquilo acontecer. Na verdade, acontecem muitas coisas, né, que levam, E muitas complexas, né? muitas coisas complexas que levam, pelo menos, à reflexão de pensar, realmente, esse é o meu chamado, a minha vocação, ou talvez se eu estou correspondendo, de fato, ao chamado de Deus. Então, muitas dificuldades que nós encontramos, né, desde na vida do seminário, no tempo de seminarista, na vivência do ministério, diversos momentos difíceis, né, daquilo que é próprio da vida ministerial, que levam a uma reflexão. Se realmente não era o momento, a hora, mas pelo menos de se perguntar, eu estou realmente correspondendo, eu estou sendo realmente feliz e realizado na vocação? O bom de tudo isso é que são coisas passageiras e temporárias e que também nos deixam um grande legado e uma grande lição, né? De amadurecimento, de responsabilidade, e saber também enfrentar esses momentos difíceis que faz parte de toda a vocação. Eu tive um momento já no seminário maior. Eu fiz o seminário menor em Cuiabá e seminário maior em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E junto comigo estava um colega, ele também estava no seminário menor e fomos juntos para o seminário maior. É um homem santo. Eu dizia para ele, não quero falar o nome dele, então, eu dizia para ele assim, olha, se para ser padre eu tenho que rezar do tanto que você reza, eu não vou conseguir chegar lá. É um homem de muita oração. De muita oração. Hoje ele é casado, e ele, quando eu já estava aqui, ele me convidou para fazer o casamento da filha mais velha dele. E eu fui a Rondonópolis, presidi, assisti o matrimônio da filha mais velha dele. Então, uma vez, esse meu colega, depois de uma experiência lá, ele chegou e disse assim, não vou mais continuar no seminário, não vou mais ser padre, vou sair e casar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se ele, que é um homem santo, reza do tanto que reza, não vai ser padre eu, esse pobre mortal,
que não tem assim o pique de oração que tem esse meu irmão, como é que eu vou ser padre? Hein, Dom Giovanni, é porque para casar tem que rezar mais ainda, porque para aguentar às vezes as coisas do Talvez casamento. seja isso, né? Mas, Talvez seja isso. enfim, ele me motivou e continua me motivando, e eu dei continuidade, ele deixou o ministério, casou, tem a sua família e continua sendo um homem santo, um homem de oração. Mas sobre ser padre não é só coisas complexas, né? Na vida de padre existe umas coisas muito inusitadas e muito engraçadas. Por exemplo, a gente vive cada episódio nas comunidades, e aí eu vou contar um, mas eu peço que o senhor conte também, o Padre Lucas. Assim, um dos episódios mais engraçados que vocês já tiveram na vida de padre ou de bispo mesmo. Eu lembro que no meu primeiro batizado, eu era diácono. Fui ordenado diácono em 2017, em dezembro, e aí já tinha uns 12 batizados. Acho que o senhor foi comigo, o senhor era seminarista, lá na... Sim, sim. O senhor lembra? E aí eu coloquei tanto óleo do batismo no dedo, que o óleo escorreu para o olho da criança, né, e começou a irritar a criança, e a mãe ficou preocupada. Eu falei, pronto, vou cegar a criança, ainda bem que é o óleo do batismo. Daí foi uma confusão, o menino chorando, eu perdendo a prática, e eu falei, Padre Lucas, ele era seminarista, o que eu faço agora? Onde que tem que rezar? Então, foi uma confusão. Meu primeiro batizado, eu perguntei no final, será que valeu depois? Só que valeu porque a gente usou a fórmula, a matéria direitinho, mas eu lembro desse episódio meio que foi muito inusitado, muito engraçado. Toda vez quando eu lembro, eu fico querendo rir bastante. Mas o senhor, Padre Lucas, teve algum episódio assim já, em alguma missa, alguma comunidade, alguma coisa engraçada? Eu acho que o Padre Vitor já sabe de alguma coisa aí, hein, Padre Lucas? São tantos episódios, não me vem à mente algum assim tão significativo, mas normalmente as coisas mais engraçadas, é igual no seminário, as coisas mais engraçadas acontecem na capela. Justamente no momento que não é para você estar concentrado, aparece alguma coisa. Eu já sou besta para sorrir, né? Então não consigo segurar muita coisa mas na missa normalmente quando as pessoas trocam muitas palavras, né, na hora da proclamação de algumas leituras, sobretudo no Antigo Testamento, de nomes que realmente nem existem, né? Ou às vezes, uma vez eu estava fazendo a homilia e o rapaz chegou dentro da igreja e caiu no meio da igreja, e o pessoal não viu, né? Ele estava na porta, estava chovendo, escorregou, e eu fazendo a pregação, fazendo a homilia, comecei a sorrir, o pessoal perguntando o que estava acontecendo, né? Só eu tinha visto aquela cena, aquela situação. Mas são coisas muito inusitadas, sobretudo na zona rural, né? No interior, as nossas experiências nas comunidades rurais deixam muitas marcas. Tenho muitas, mas aí acompanhando um pouco o pensamento, a experiência do Padre Vitor, mas para mostrar a fé, a simplicidade, a confiança que as pessoas têm no Padre, principalmente no interior. Eu trabalhei 6 anos como vigário paroquial numa região que tinha muita área rural, sertão, que nós chamamos de sertão, onde o padre vai fazendo a desobriga. Então ele sai, digamos assim, segunda-feira e roda todo o interior. Eu acho que muitos deles não sabem o que é uma desobriga. Desobriga é quando o padre sai e vai para o interior, e aí ele batiza, casa, celebra a missa, atende confissões, participa da festa. Então ele faz assim um mutirão de sacramentos. Então eu ia com um seminarista, e dirigindo uma Toyota. As casas em geral não tem muito espaço para você dormir, então nós dormíamos no carro, ele dormia na rede, eu dormia no fundo da Toyota. E o interessante é porque ele era branco e eu negro, e eles achavam que o padre era ele e eu era o motorista, né? Você vê como é que é o negócio, né? Lá no sertão mesmo, o pessoal tinha essa. Mas numa comunidade, chegou uma senhora com, acho que 4 crianças para batizar.
Era uma escadinha. Nenhuma tinha nome. Vocês acreditam nisso? Meu Deus. Nenhuma tinha nome. Como que ela chamava essas crianças? Para batizar. Não sei como é que ela identificava e chamava as crianças. E aí pediu para o padre, para mim, colocar nome nas crianças. E é claro que eu coloquei. Nossa, eu quero saber isso. Coloquei nome nas crianças. E adivinha qual foi o nome que eu dei ao último? O meu nome. Ah, gente, ó. Seja santo esse. Mas muito bom, Dom Giovanni e Padre Lucas, esse, né, vai ser, nós esperamos que seja um espaço da nossa diocese, né, já que nós estamos nesse meio digital hoje em dia, onde nós possamos refletir sobre as várias vocações. Essa semana é a semana de oração pelos ministérios ordenados, mas queremos também envolver famílias, casais, a vida consagrada, religiosas, os padres religiosos da nossa diocese que trabalham aqui pastoralmente nas nossas paróquias, criar, né, nesse espaço digital, nesse podcast, que é o Pode Chamar, esse espaço para refletir sobre a vocação. Eu queria assim, agradecer muito o senhor por vir inaugurar, e o Padre Lucas também, essa iniciativa. Nós temos que fazer muitos investimentos ainda para melhorar tudo isso, mas nós queremos, aos poucos, né, se constituir, se consolidar também nesses meios digitais, levando e refletindo sobre essa cultura vocacional. E para encerrar, né, uma mensagem para nós, para a pastoral vocacional, mas também para os jovens, viverem bem a sua vocação e esse tempo que a igreja nos convida a refletir, a igreja como uma sinfonia de vocações. Primeiramente, Padre Vitor, gostaria de agradecer, de parabenizar você e a equipe que preparou essa primeira jornada vocacional diocesana. Agradecer os jovens que responderam a esse chamado. Eu fico muito feliz que vocês mostraram nesta primeira jornada esse rosto jovem da igreja de Araguaína. Gostaríamos que vocês não se escondessem, que vocês tomassem frente, não só na jornada vocacional, mas na pastoral juvenil, na pastoral litúrgica, que vocês assumissem o espaço que é da juventude, que vocês estivessem na frente, como estão aqui. A igreja precisa desta presença jovem na frente, tomando a dianteira. Vocês sabem que podem contar com o nosso apoio. Está aqui o Padre Vitor, está aqui o Padre Lucas, está o Padre Sley, que estão mais à frente aí da caminhada juvenil. Então, parabenizar, agradecer a presença de vocês. Agradecer as pastorais, os movimentos que responderam a esse chamado que o Padre Vitor fez para esta jornada. Agradecer a vida religiosa, a vida consagrada, o Instituto Maria de Nazaré, as leigas consagradas, que também responderam a este chamado. E que a gente possa continuar com esse entusiasmo, com essa alegria, como a gente pôde ver e testemunhar aqui nesta primeira jornada. Como Dom Giovanni, primeiramente, parabenizar a realização dessa jornada vocacional diocesana, que seja um espaço, seja uma oportunidade para que se crie entre nós, a nossa diocese, uma verdadeira cultura vocacional, que favoreça, que seja um ambiente que favoreça as diversas vocações, os diversos vocacionados responderem o chamado de Deus, reconhecendo qual é a vontade do Senhor. Como já foi dito aqui, nesse mês vocacional, a temática neste ano, igreja é uma sinfonia vocacional. Cada um conforme a vocação que recebeu de Deus, nos diversos ministérios e serviços da igreja, colocando os seus dons a serviço da igreja, deve responder à sua vocação. O essencial sempre é a escuta de Deus. O Papa Francisco nos ensina que devemos escutar a Deus, a voz do seu Espírito, mas também escutar os nossos irmãos, escutar a comunidade. Isso é fundamental no discernimento vocacional.
Através da vida de oração, se escuta a Deus. Através do serviço na comunidade, se escuta, se convive e partilha também esse mesmo dom com os irmãos. Então, sejam perseverantes, digam sim ao chamado de Deus. A igreja está com as portas abertas, né, para a juventude, para que depois ninguém diga que não foi chamado. Se alguém disser que não foi chamado por Deus, é porque realmente não quis escutar a voz do Senhor, mas na diversidade de dons e carismas, você sempre foi chamado. Não somente para a vocação, como nós dizíamos na palestra, a vida e a santidade, mas também a uma vocação específica, a exercer um ministério na igreja, na comunidade. Muito bem, obrigado Maria Vitória, obrigado vocês. Eu quero falar para você que nos acompanha, nos seguir na rede social, lá no Instagram da Pastoral Vocacional, do Serviço de Animação Vocacional da Diocese, vocacional_Ausch, que é o prefixo de Araguaína. Segue lá, porque as informações das atividades, do podcast, de quando será lançado, os futuros, será nesse ambiente. Então, divulguem essa página, nos ajudem, né, a alcançar mais e mais pessoas da nossa diocese e também, né, os limites da vida digital são além fronteiras terrestres, para que a gente viva essa cultura vocacional de forma brilhante e de forma eficaz também. Olha, e você, como o padre falou, além da nossa diocese, para além do nosso estado, você que está nos acompanhando, caiu aí no nosso vídeo, no nosso podcast, continue conosco, se inscreva no nosso canal e fique aqui, porque aqui você vai conseguir identificar e viver bem a sua vocação. Porque o que nós falamos aqui, de fato, auxilia a gente neste caminho de encontro com o Senhor. Né? É unicamente exclusiva a nossa vocação, é este caminho que precisamos trilhar para chegar até o nosso Senhor. E esse foi o primeiro, pode chamar. Ainda haverão muitos outros. Esse foi só o primeiro episódio. Então Jesus pode continuar chamando, né? Com certeza. Muito obrigado, uma salva de palmas para as vocações que nós celebramos nesse mês. Deus abençoe a todos, obrigado Dom Giovanni, obrigado Padre Lucas. Pode chamar. Pode chamar. Obrigado Caiel, que está transmitindo conosco. Deus abençoe a equipe, as músicas. E nós vamos continuar aqui na nossa jornada. Deus abençoe.